Então, pessoal, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre reações orgânicas de substituição, continuando aquela nossa aula anterior, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre processos de aquilação e acilação de Friedel-Crafts. Na semana passada, a gente viu sobre nitração, sulfonação, halogenação nos alcanos. Essas reações, elas tanto ocorrem nos alcanos, como também ocorrem nos benzenos. Quando eu falo benzeno, é só o anel benzeno sozinho, sem ele estar substituído por nada. Não tem nada aqui, ó, certo? Nenhum CH3, nenhum OH. É simplesmente o benzeno. Quando eu tenho benzeno, o benzeno pode fazer reação com o ácido nítrico, ele pode fazer reação com o ácido sulfúrico, assim também como ele pode fazer reações com os halogênios BR, como o halogênio Cl2, tá bom? As mesmas reações que os alcanos vinham acontecendo. Como é que vai acontecer isso? Eu vou substituir um desses hidrogênios. Vai ter a quebra homolítica, uma cisão dessa ligação covalente. E a partir dessa cisão, eu posso adicionar os grupos, né? O grupo H e separando aí o grupo NO2 e SO4, tá bom? Assim como os BR. Lembram da semana passada? Então, essas reações, elas ocorrem também no anel benzeno. Deixa eu só fazer aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu tenho aqui o anel benzeno. Eu posso fazer a reação dele com o ácido nítrico, assim como eu fazia com o alcano. Esse ácido nítrico, lembrando, eu tiro o OH, quando eu tenho HNO3 ou H2SO4, eu tiro os grupos OH e o que sobra vai ser o substituinte, tá bom? Aqui eu vou tirar um OH. Quando eu tiro o OH, o que é que sobra? NO2. Eu ainda tenho um NO2. Esse OH vai se ligar, eu vou fazer aqui nesse hidrogênio. Pode ser qualquer dos hidrogênios que tiver aqui no anobenzeno. Eu faço a cisão. Quando eu faço uma quebra, eu fico com um elétron livre aqui e um elétron livre aqui. Esse hidrogênio que vai sair da estrutura, ele vai se ligar, esse hidrogênio que vai sair da estrutura, ele vai se ligar com o grupo H, formando H2O, lembram disso? E o grupo NO2, ele vai substituir o hidrogênio que está saindo, ele vai se ligar lá do outro lado. Ele vai se ligar aqui. E aí eu vou formar esse composto benzeno substituído agora, NO2. Agora, se eu fosse fazer a reação desse composto aqui com outras substâncias, seria igual ao que eu estou fazendo aqui? Não, porque agora eu tenho um benzeno substituído. Você vai ficar para nossas próximas aulas. Mas, lembrando, quando eu tenho benzeno, eu posso ter reação com ácido sulfúrico, eu posso ter reação com ácido nítrico, e com bromo e com cloro, do jeito que a gente fez com os alcanos, tá bom? Mas só que os benzenos, eles têm duas situações diferentes que não acontecem com alcanos. São reações específicas dos anelbenzênicos. Quais são elas? É a aquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts. O que seria isso? A aquilação de Friedel-Crafts é quando tu tem um aleto orgânico, esse R é um radical orgânico, que pode ser um CH3, CH2, e esse X ele vai ser representado por bromo ou cloro, ou seja, halogênios, tá bom? Então, eu tenho aletos orgânicos. Esses aletos orgânicos, eles podem substituir esses hidrogênios. Como é que seria isso? Eu vou ter aqui uma cisão, uma quebra. Esse grupo R vai entrar aqui, quando acontecer a cisão, e esse hidrogênio vai sair. Quando o hidrogênio sai, ele se liga a quem? Ao grupo X, tá bom? Isso é chamado aquilação de Friedel-Crafts. Por que aquilação? Porque você tem compostos aquila, por exemplo, CH3, CH2 ligado a um cloro. Quebrou, esse composto aqui, ele é um composto aquila, que pode se ligar a um anel benzeno. E quando é que eu tenho uma acilação? A acilação é quando tu tem um composto acila, que tem essa dupla com oxigênio, ligado a um aleto orgânico, formando aí esse composto acílico. E aí esse composto vai entrar aqui e o hidrogênio sai com o cloro. Vamos fazer um exemplo, fica mais fácil. Esse primeiro aqui, eu tenho aquilação de Friedel-Crafts. Como é que eu vou fazer? Tá dando para entender, pessoal? Qualquer dúvida, fale, tá bom? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa, levanta a mão e pode falar, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Então. Beleza. Então, vamos lá. Ó, nessa situação aqui, eu tenho hidrogênio aqui. Eu tenho vários hidrogênios, certo? Porque eu tenho que completar esses grupos
do carbono que forma 4 ligações. Então, eu posso quebrar a cisão homolítica quebra de ligação covalente em qualquer dessas situações. Eu vou quebrar esse. Quando eu faço a cisão aqui, eu vou ficar com um elétron livre aqui e esse hidrogênio também com um elétron livre, correto? Então, esse hidrogênio ele vai sair da estrutura. Quando ele sai da estrutura, ele vai se ligar a quem, professora? Eu vou ter uma quebra da ligação do aleto orgânico. Isso aqui é um aleto orgânico de Aquila, é um aleto de Aquila. Então, eu quebrei. Esse cloro vai se ligar a quem? Ao H. Então, eu vou formar o quê? Ácido clorídrico. E esse grupo CH3 vai se ligar a quem? Lá no anel benzeno, onde ficou o par de elétrons livres, tá bom? Então, aqui eu vou ter um grupo CH3. Qual o nome dessa estrutura aqui? É o tolueno, lembram disso? Agora, eu tenho agora um benzeno substituído, um anel aromático substituído. Esse anel aromático, ele também pode sofrer reações orgânicas. Como seriam essas reações orgânicas? Isso aí é o que eu estou dizendo que vocês vão ver depois. Mas, basicamente, a aquilação de Friedel-Crafts acontece dessa forma, tá bom? E como seria a acilação? A acilação do mesmo jeito. Eu vou ter aqui uma quebra e eu fico com esse grupo aqui. Esse Cl vai se ligar a um dos hidrogênios que está aqui, ó, fiz a quebra, sai HCl. E como é que forma agora o composto benzeno, professora? Esse grupo aqui não tem um carbono. Ó, como é que vai ficar? Eu tenho um anel benzeno. E bem aqui onde eu teve a quebra, eu vou ligar quem? Esse carbono que está com o grupo da carbonila. Então, é o carbono, aí eu tenho a carbonila e o CH3. Conseguiram entender? Que grupo eu formei aqui? Eu formei o quê? Uma acetona aromática. Uma acetona aromática mais ácido clorídrico. Entenderam? Então, aí eu tenho a aquilação de Friedel-Crafts e aqui eu tenho o quê? A acilação de Friedel-Crafts. São duas reações específicas dos anéis aromáticos, tá bom? Que não acontece com os alcanos. Ficou claro aí nessa parte? Então, vamos para outra. Outra reação importante que é muito cobrada no Enem, a gente vai fazer uma questão para vocês, tá? É reação de transesterificação. O que seria isso, essa transesterificação? Semana passada a gente não estava fazendo reações de esterificação, como é que a gente conseguia produzir ésteres? Aqui também eu consigo produzir éster. Como é que aconteceria isso? Você tem um álcool orgânico reagindo com um éster, ele vai formar um novo álcool e um novo éster. Como é que isso acontece, professora? Vamos lá entender. Ó, o que é que vocês observam? Eu tive aqui uma quebra, onde está esse R2, que pode ser qualquer grupo orgânico. Essa quebra, o que que acontece aí? Nessa quebra, ele se juntou a quem, esse R? Esse R, ele se juntou ao grupo OH aqui, ó, que foi quebrado. Esse R1 sai, e eu junto o OH com esse R2, formando um novo álcool. E aqui, eu juntei o R1 que saiu, junto com esse grupo aqui, porque esse aqui fica negativo. Então, esse grupo aqui que ficou positivo, ele vai se juntar aqui, tá bom? Então, eu vou formando um novo éster. Não muda, eu só estou mudando de um álcool, formando outro álcool, e um éster formando outro éster. Isso chama-se reação de transesterificação. Vamos dar um exemplo para vocês, para ficar bem mais claro. Olha essa aqui. Aqui eu tenho um triglicerídeo. O que é triglicerídeo? É um óleo, certo? E esse triglicerídeo, uma cera, ele é um éster. Por que é um éster? C dupla O, ele é um éster, que já foi cobrado no Enem. Mas vamos lá. Esse triglicerídeo, ao reagir com o álcool, eu tenho quantos mols de álcool aqui? Eu tenho 3. Então, eu tenho CH3OH, tenho CH3OH e eu tenho CH3OH. Eu tenho ele quantas vezes? 3 vezes. O que aconteceu? Eu estou fazendo uma quebra. Eu estou fazendo cisões aqui. Quando eu faço essas cisões, o que aconteceu? Vou fazer outra cisão aqui também. Esses grupos OH, eles vão se ligar a quem? Ao CH2, ó. Esses grupos OH vão ligar às moléculas de carbono que vão ficar sozinhas. O que eu vou formar? Eu vou formar um novo álcool. Eu vou formar a glicerina, ou também conhecida como glicerol, tá? Um álcool aí composto. Então, eu formei o glicerol. Professor, e esse aqui, o que eu formei? Se você observar, quando você quebra, isso aqui fica negativo, não fica? Fica negativo e aqui também fica negativo. Quem que vai se ligar aqui? É o grupo CH3 que saiu. O grupo CH3 vem e se liga, CH3 vem e se liga, e o CH3 vem e se liga aqui. O que forma? Esse composto aqui, que é o quê? Um novo éster, tá bom? Eu formei um novo éster. Isso chama-se reação de transesterificação. Vamos lá.
Olha aí o exemplozinho de novo aí da formação do biodiesel. Isso aqui foi cobrado no Enem. Ele te deu essa reação aqui completa, ele só perguntou qual a função orgânica presente no biodiesel formado. Quando você tem parte de um éster junto com o etanol, reação entre um álcool e um éster, você vai formar um novo álcool e um novo éster. Então, você só olhava aqui de cara, você nem precisava fazer a reação orgânica, você ia saber que essa questão seria uma questão de só funções orgânicas. Qual a diferença dos dois? Nesse aqui, Maria, que você está falando agora? Ah, do outro, desse anterior, deixa eu ver. Desse aqui para esse. A diferença é que você aqui tem um biodiesel formado por 2 átomos de carbono e nesse outro aqui você só tem uma, tá bom? Só é a única diferença dele, mas é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Só que eu estou dizendo que essa aqui da formação do biodiesel, ela foi cobrada no Enem para você. O Enem, eu acho que foi de 2012. E aí ele te deu essa reação orgânica entre um éster e um álcool e a partir daí ele formou um novo éster. Olha outra situação aqui. Vamos fazer essa questão? Fica bem claro para vocês agora. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politerefilato de etileno, gera o terefilato de metila e o etanodiol, conforme o esquema a seguir, né? A reação, e ocorre da seguinte forma. Certo, depois eu volto, viu, Maria? Bora lá. Olha. O que acontece? Isso, Laís. Não pode responder não, tá, Laís? É uma questão que a Laís me enviou semana passada, quando ela viu as questões. Só que eu disse para ela que essas questões eu ia fazer hoje, porque era referente ao conteúdo de esterificação, tá bom? Então, bora lá. Então, você tem essa reação orgânica, que eles chamam o quê? Reação de transesterificação. E você lembra, professora, você já falou disso. Então, agora eu não vou errar. Porque você chega no Enem, vê uma questão dessa, você se assusta. Meu Deus, nunca que eu vou fazer isso bem aqui. Você se assusta, então você não precisa se assustar. Preste atenção. Ele quer saber, o composto A representado no esquema de reação é o composto A representado na reação. Ele está dizendo que é uma reação de quê? De transesterificação. Formou quem? Terefilato de metila, que é um éster. Isso aqui é um éster. E formou o quê? O etanodiol, que também é o quê? Um álcool. Ele formou um... Professor, como é que eu sei que isso aqui é um éster? Olha aqui, esse carboninho aqui, ele vai fazer o seguinte, C-dupla-O, OCH3, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é um grupo éster, ele só está na forma condensada, mas ele é um éster. Então, ele formou um éster e um álcool. Para me formar um éster e um álcool, partindo de um éster, eu vou reagir com o quê? Com um álcool. Qual é o álcool que eu vou reagir para formar essa estrutura aqui? De cara, o aluno esperto, ele não vai pensar 2 vezes, ele não vai nem fazer a reação orgânica. Por que você não vai fazer a reação orgânica? Aí você pensa, opa, por que você não vai fazer a reação orgânica? Porque você sabe que quando você vai produzir um éster e um álcool, partindo de um éster, você tem que reagir também com o álcool. Qual é a única alternativa, pessoal, que tem álcool na, na situação? Bora lá, quem é que responde? Qual é a alternativa? Pode falar. Ou escreve no bate-papo. Não tá aparecendo bate-papo aqui pra mim. Alguém responde? Eu tenho que procurar na alternativa que substância? Um álcool. Onde é que eu tenho um álcool na alternativa? Letra A é o quê? É álcool? Letra A não é álcool. Tá? Vocês estão me escutando, gente? Alguém digita bem no chat para ver se aparece aqui a mensagem. Bora lá? Vocês estão escutando, gente? A gente está ouvindo e está digitando. É porque não está aparecendo aqui. Então, bora lá. Então, deixa eu continuar. Quando aparecer, quando alguém digitar aí, eu vou saber. Que não está aparecendo aqui ainda. Então, essa letra A é um hidrocarboneto, metano. Eu posso dizer que o metano, reagindo com éster, vai produzir um álcool e um éster? Não. Metanol. Metanol é o quê, pessoal? Que função orgânica pertence ao metanol?
função orgânica o quê? Álcool. Éter metílico, função éter. Ácido etanóico, função ácido. Ácido etanóico, ainda repetiu 2 vezes, né? Ácido etanóico. Então, você tem aí 2 funções ácido. Tem a função éter, tem a função metanol, que é álcool, e a função metano. Qual das alternativas seria a resposta à questão? Letra B, metanol. Então, aqui você teria o quê? O CH3OH, que é o quê? O metanol. Professora, mas só isso? Você nem precisava fazer a reação orgânica, porque você tinha que olhar aqui a partir de qual substância ele ia fazer essa reação orgânica. A partir de um álcool. Você tem 2 álcool, um éster, um álcool, formando um novo álcool e um novo éster. Isso chama-se reação de transesterificação. Você vai errar uma questão dessa? Você não vai. Você viu como é fácil? Acharam fácil? Ou não? Pode falar no áudio, porque eu não estou recebendo aqui a mensagem. Sim. Beleza. Ficou fácil? Sim. Sim. Então, continuando. Reação de saponificação. O que seria uma reação de saponificação? É quando você tem um éster, também, é uma reação de éster, só que nesse caso você vai reagir o éster com a base forte, tá? Por exemplo, aí a soda cáustica, o NaOH, que é uma base forte. O que acontece? Eu vou ter uma cisão entre o sódio e o OH, esse sódio vai se ligar aqui, esse grupo que vai ser quebrado, eu vou juntar o sódio à carga negativa, que o sódio vai ficar positivo aqui, e o Na vai ficar negativo. Como é que seria isso? Ó, NaOH, OH- Na+. Esse sódio vai se ligar aqui ao grupo oxigênio, que vai estar com carga negativa, e esse grupo R ele vai ser positivamente, vai ser um carboncático, pode ser qualquer grupo orgânico. Pode ser uma cadeia carbônica ramificada, aqui também pode ser uma longa cadeia carbônica, tá bom? E aí o que acontece? Nessa situação, eu vou formar o quê? Eu vou formar um novo grupo, né? Um grupo, um sal orgânico, e aqui eu vou formar o álcool. Quando eu tenho uma reação de saponificação, eu formo sal e álcool, tá bom? Sal orgânico e álcool. Lembrando, quando a gente tem reações de saponificação, esse grupo R, se ele for bastante grande, eu tenho a formação aí do sabão. O que seria o sabão? Esse sabão que vocês usam, que é, você parte de um óleo, um éster, um óleo, uma gordura, você junta esse óleo com soda cáustica e você produz aí o sabão. E esse sabão, ele tem uma parte polar e uma parte apolar, que faz com que ele seja capaz de remover óleos e gorduras, tá bom? Ele tanto tem a parte polar como tem a parte apolar. Ele tanto seria solúvel em água, como ele também seria solúvel em solventes apolares, para poder fazer essa questão da limpeza. Então, quando esse grupo ele tem uma cadeia carbônica longa e eu formei esse sal orgânico, eu formo o quê? O sabão. Tá bom? É muito comum isso. Então, vamos aqui com a questão. Olha essa questão. Sabões são sais de ácidos, 2012, carboxílicos, de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar o processo de lavagem, remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula orgânica de sabão. Eu tenho uma cadeia carbônica longa e eu formei aqui um sal orgânico, correto? Como foi formado esse sal orgânico? Eu tenho que ser dupla O ligada ao Na+. Isso aqui partiu de quê? De uma reação de um éster de cadeia longa, juntamente com o grupo NaOH. Esse grupo aqui é um grupo polar e esse aqui é um grupo apolar. Então, em soluções, os ânions do sabão pode hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Essa reação aqui, esse grupo do sabão, ele pode reagir com a água e formar um ácido orgânico, liberando íons OH- na estrutura. O que acontece, né? Por exemplo, para o estereato de sódio, isso aqui é um sabão. Esse grupo, ele só não colocou o Na, tá? Mas ele colocou só o grupo acetato, ó, C-O, O-. E a gente sabe que nesse O- vai estar ligado o quê? O Na+, que é o grupo da soda cáustica. E aí ele foi juntamente com a água, e o que acontece? Você observa que aqui tem uma reação de equilíbrio. Nessa reação de equilíbrio, eu tenho formação de ácido orgânico, assim como eu posso fazer do ácido orgânico voltar ao quê? A ter esse sal orgânico, o sabão. Aí ele diz o seguinte, na questão. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Bora lá, gente, lembrar um pouquinho de equilíbrio químico. Vocês estão me escutando?
Só um minuto. Olha, apareceu aqui. Prontinho. Prontinho, agora apareceu o bate-papo, do nada. Então, vamos lá, gente. Olha, eu tenho uma reação química, certo? Nessa reação química, quem é meu lado direito e quem é meu lado esquerdo? Aqui eu tenho o lado direito e aqui eu tenho o lado esquerdo. O lado esquerdo é representado pelos reagentes e o lado direito é representado por quem? Pelos produtos. Belezinha. O que a questão diz? Uma vez que o ácido carboxílico formado ele é pouco solúvel em água, esse ácido aqui que é formado, ele é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras. Quem é que é eficiente na remoção de gordura? O sabão, não é isso? O sabão formado, essa molécula orgânica grande, é que é eficiente em remover as gorduras, porque ela tem partes polares e apolares. Beleza. Então, eu não posso deixar a reação, o equilíbrio, sendo deslocado para o lado do ácido, porque se eu deixar para o lado do ácido, eu não vou ter uma eficiência na remoção dessas gorduras que tiver, por exemplo, na minha mão. Eu vou colocar uma gordura na minha mão, vou passar sabão. Se o equilíbrio estiver muito deslocado para o lado dos ácidos que estão sendo formados, eu não vou remover corretamente essa gordura das minhas mãos. Eu tenho que ter um equilíbrio sendo deslocado para onde? Para o lado onde está o sal orgânico, porque eu vou ter uma maior eficiência na remoção dessa gordura, tá bom? Estão conseguindo entender isso? Então, vamos lá. No meio, de modo a ser controlado, é evitar que o equilíbrio seja deslocado no sentido da direita. Por quê? Porque se o equilíbrio é deslocado para cá, eu tenho formação de ácido, então eu não vou conseguir remover a gordura. Com base nessas informações do texto, é correto concluir que os sabões, eles vão atuar de maneira melhor. Como é que eu vou ter um sabão, esse grupo aqui, esse sal orgânico, agindo melhor? Vai ser em um meio básico? Vai ser em um meio ácido? Neutro? O que você pensa, professora? Aí você me acabou comigo, que eu não lembro disso. Mas vamos lembrar aqui rapidinho, porque como a gente está aí nesse rumo ao Enem, né? Então a gente tem que lembrar aí de equilíbrio químico. Ó, deslocamento do equilíbrio, direita e esquerda. Como é que eu faço para deslocar o equilíbrio para a esquerda? Para deslocar o equilíbrio para a esquerda, eu posso ter a seguinte situação. Só um minuto. Opa, toda vez eu saio. Para deslocar o equilíbrio, eu posso ter a seguinte situação. Por exemplo, o grupo H, a gente sabe que isso aqui é um grupo básico. Se eu aumentar a concentração do H, o que acontece? Eu vou ter excesso de OH. Quando eu tenho excesso de OH, eu estou aumentando o que? A concentração dos produtos. Quando eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Se eu aumento a concentração de qualquer dos reagentes, eu desloco o equilíbrio para onde? Para a direita. Professora, eu não lembro disso. Olha aquela nossa música, lá daquele do ano passado, para quem lembra, né? Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco para a direita. Nossa, como isso é fácil. Agora, se eu aumento a concentração dos produtos. Se eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco para a esquerda. Nossa, como isso é fácil. Aí lá entendi, já entendi. Então, não tem bicho de sete cabeças. Você aumentou a concentração dos produtos, desloca para a direita. Professora, mas se eu estou aumentando a concentração do OH, eu estou dizendo que o meu meio está o quê? Básico. E a água? Eu posso aumentar a concentração da água? A água, ela está aqui no estado líquido. A água no estado líquido, ela não entra na constante de equilíbrio. Como é que eu lembro da constante de equilíbrio, professor? Produto sobre reagente elevado a seus coeficientes. É constante de equilíbrio, isso não vou esquecer. Aí você diz, professora, não é que eu esqueci para tempo? Bora lá, olha. Produto sobre reagente. Quem são meus produtos? Vou dizer bem que isso aqui é B e aqui é C. Eu vou ter B de C sobre quem? Produto sobre reagente. Quem é o reagente? Acetato. Vamos chamar aqui de A e B, tá bom? O B, que é a água, ele vai entrar na constante de equilíbrio KC. O B vai entrar na constante de equilíbrio? Não entra, porque ele é água líquida. A água só entra na constante de equilíbrio quando ela estiver... Só um minuto, 10 minutinhos aí a gente vai retornar, tá bom? Então, a água líquida, ela não vai entrar nessa situação, só quando ela está gasosa. Então, quem é que vai estar nessa constante de equilíbrio? Apenas a letra Azinha, que seria representada aí pelo sabão. Então, se eu aumento a concentração do OH, eu estou deslocando o equilíbrio para a esquerda. Eu estou tendo a possibilidade de ter mais sabão. Então, nessa situação, o sabão ele vai ser mais eficiente quando eu tiver o quê? Excesso de OH, que é básico. Então,
Ele vai ser mais eficiente em meio básico. Por que ele não vai ser mais eficiente em meio ácido, professora? Isso, letra A. Muito bem. Por que ele não vai ser mais eficiente em meio ácido? Quando é que eu teria meio ácido? Ó, se eu aumento a concentração aqui desse ácido. Se eu aumentar a concentração do ácido, eu não estaria influenciando o deslocamento do equilíbrio, tá? Se eu aumento a concentração da água, eu estou aumentando a concentração de um pH neutro. A água não tem um pH neutro, a água é líquida. A água vai alterar na constante de equilíbrio, a água não altera na constante de equilíbrio, tá bom? Então, nessa situação, eu teria uma maior possibilidade de ter formação de sabão, um excesso de sabão, quando eu tiver em meio que básico, tá bom? Por isso que a resposta é a letra A. Aí, por que, professor, você colocou essa questão? Para a gente lembrar um pouquinho sobre o que é equilíbrio químico, essa questão do deslocamento, e quando é que você pode ter uma questão de orgânica envolvendo com físico-química, né? Você tem aí a produção de um sabão, lembrando como é que são essas reações orgânicas, e que esses sabões, ele tem o quê? Uma parte polar e uma parte apolar, tá bom? Ele é um tenso ativo. Deu para ficar tranquilo aí? Alguma dúvida? Questãozinha recarniça, né, gente? Bora lá, outra questão. Olha aí, professora. A própolis é um produto natural conhecido... Opa, não vi. Escreve bem de novo no bate-papo. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, algumas são de estrutura simples, como é o caso dessas substâncias aqui, tá? Sala de espera. Quem é? Ian e... Beleza. Olha, o que que acontece? Eu não sei, gente, se vai dar tempo eu fazer essa questão bem aqui, tá? Então, vamos lá, é o seguinte. Já eu vou iniciar novamente a reunião, falta só 10 minutos, menos de 10 minutos, mas é o seguinte. Então, nessa questão, gente, é uma questão do Enem. Quantos participantes já tem aqui? Tem 14 participantes. Então, todos os 14 que estão aqui, eu vou já iniciar a reunião novamente e vocês entram, tá? Porque a gente sempre perde um tempinho para a questão da aula gravada. Então, aqui vocês têm uma reação orgânica, uma estrutura orgânica, tá bom? Essa estrutura orgânica, você pensa, professora, eu não posso errar uma questão dessa. Por que você não vai errar? Porque você lembra que na semana passada nós falamos o quê? Sobre a reação do ácido carboxílico com álcool. Quando a gente tem uma reação entre ácido carboxílico e álcool, o que que a gente produz? A gente produz éster. Essa pergunta é simplesmente o seguinte: para produzir esse éster orgânico, qual foi, que é uma reação de esterificação, formação de éster, qual foi o ácido que eu usei e qual foi o éster que eu usei, tá bom? Qual foi o álcool utilizado e qual foi o ácido utilizado. Por exemplo, se você tem aqui CH3, dupla O, OH, reagindo com o CH3OH. Você tem aqui o metanol e você tem aqui quem? O ácido metanóico. Como é que eu faço essa reação? Esse grupo aqui, ele vai se quebrar. Vou quebrar aqui. Essa H vai se ligar quem? Com a água, formando H2O. Qual foi o álcool que eu usei? Eu usei o metanol. Como é que eu sei? Porque o grupo que vai ligar CH3 vem para onde? Para o H. Para formar quem? O éster. Eu sei que eu usei o ácido metanóico e eu sei que eu usei quem? O ácido, o álcool metanóico, tá bom? Como é que eu vou saber isso aqui, gente? Professor, então ficou fácil agora. Eu lembrei disso aí da semana passada. Agora, eu sei que esse grupo aqui é o ácido benzoico. Por quê? Aqui era para ter o quê? Um grupo H ligado aqui. Então, eu tenho o ácido benzoico. Beleza, eu já sei uma das alternativas. E quem é o álcool? O álcool, esse hidrogênio que não está aqui, ele foi ligado com a hidroxila, que era do álcool que formou o quê? A água. Então, esse grupo aqui veio da onde? Do álcool. Esse grupo CH2, CH3, ele veio de quem? Do álcool. Eu peguei esse álcool, fiz a quebra, esse grupo OH se ligou com o hidrogênio, que está aqui, e formou H2O. Então, eu parti do ácido benzoico e do etanol. Alguma dúvida? Qual seria a resposta? Bora lá, gente. Pode falar, fica à vontade.
Eu não tô vendo o bate-papo de vocês, Alô? não sei o que está acontecendo. Pode falar no áudio, fica bem Pode melhor. enviar. Quem é tanto que tá aqui? Sim. Deixa eu ver. Ah, sim. Letra A, beleza. Olha, todo mundo respondendo muito bem, gente. Bom dia, Tetê. Seja bem-vinda. Tetê tá aqui. Sim. Quer dar um oi pros meninos? Bora lá, gente. Olha, é o seguinte. Então, ficou com dúvida nessa questão? Alguém? Não. Não, não ficou, né? Então, bora lá. Agora eu tenho 14. Eu acho que era a Tetê que estava aqui e estava fazendo 15. Então, bora lá. Então, a gente tem aqui 14 participantes. Então, essa questão ficou com dúvida? Ou não? Ficaram? Olha, eu vou encerrar aqui, vou enviar o link novamente para a gente fazer as questões, as novas questões, tá bom? Essas questões que agora eu vou fazer novamente, porque já está encerrando o tempo para a gente não parar no meio da questão, tá bom? E aí, qualquer coisa, se você tiver ficado em dúvida com relação a essa, como foi que eu cheguei a essa resposta, eu volto nela novamente, tá bom? Foi muito fácil, essa questão ela é muito fácil, gente. Então, vocês não precisam ficar com medo. Você chega no Enem, você viu que a questão anterior foi do Enem 2019, que a Laís fez o Enem 2019, ela está de prova. Aí você pensa, você chega lá no Enem, tá com questão dessa, você sabe resolver, porque você vê aqui que não tem dificuldade, é nas regras de reações. Aí você chega lá, nunca assistiu uma aula de química, nunca pegou nenhuma videoaula, você sempre vive dizendo, eu não consigo, porque eu tô sem objetivo, eu tô sem motivação. Eu não consigo aprender por uma videoaula. Bem aqui eu tô te dizendo como é que você consegue responder. Aqui eu tô te dizendo como você vai conseguir resolver essa questão lá no Enem. Então, você chegar lá, você vê uma prova com uma questão dessa parecida e você pensar, meu Deus, eu nunca assisti uma aula de química, mesmo online, eu tendo tido a oportunidade, bate o arrependimento. Então, vocês que estão aqui, estão de parabéns. Então, vamos continuar assim do jeito que a gente está, tá bom? Vou só enviar o link e retorna todo mundo de novo, tá bom? Já já a gente volta.